dia a todos, da paz, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para ministrar esse culto a Ele, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então vamos falar com o Senhor nosso Deus em oração. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para te louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque, meu Deus, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Também neste momento, nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados e nos purifique de todas as injustiças, para que nós possamos entrar agora, no nome do Senhor Jesus, com confiança diante do trono da Tua graça. Toma nas Tuas mãos este culto, toma nas Tuas mãos esta pessoa, este lar, que neste momento está participando conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor, meu Deus, a dirigir pelo poder do Teu Espírito Santo tudo que será feito aqui neste lugar. Seja o Senhor a falar a cada coração, meu Deus, a tomar a frente de todas as coisas. Guarda, protege e livra de todos os males, todos estes que estão participando e que irão participar conosco, em nome do Senhor Jesus, e também as suas casas e as suas famílias. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Deise, Pai do Senhor Jesus. Bom dia a todos que estão aí também, junto conosco, para cultuar o nosso Deus nessa manhã. E nós vamos iniciar o culto hoje com aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando no coração do nosso irmão Luiz, né? Eu quero dar um bom dia, a paz do Senhor Jesus também aí ao nosso irmão Luiz, e falar que nesse momento ele está com a palavra no nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, bom dia, Branda, pastor, Jaqueline, Tini, Mundese, saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui em mais um domingo para buscarmos a Deus de forma espontânea, de forma voluntária, como veremos aqui, porque fomos alcançados pelo Espírito Santo, fomos convencidos pelo Espírito Santo e seremos confrontados com a palavra de Deus, que, dentre outras coisas, é um espelho que nos mostra quem nós realmente somos, de que sem Jesus nós não poderíamos nos reconciliarmos com Deus. Essa palavra também nos edifica, essa palavra renova a nossa fé em Jesus, e essa palavra também sara os nossos corações. Ela fortalece o nosso homem interior em detrimento exterior. Para hoje, é pequeno, será em breve, nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 54. Salmo 54. Enquanto o pessoal está procurando, aqui falando na introdução, aqui a minha Bíblia é Almeida Revista Atualizada, e aqui, com a desobediência do rei Saul, Deus falou para ele que ele não seria mais rei, e o rei Saul não gostou, porque não ia poder deixar o reinado dele para o filho, e já sabia que quem seria o rei o próximo rei seria o Davi, e ele passou a perseguir para matar o Davi. Coitado, querer mudar a vontade de Deus, querer ser mais. O homem sempre tende a isso,
querer ser mais Deus do que Deus. E aqui falando na minha, né, que os filhos, meu Deus do céu. E Saul que Davi estava lá no meio deles, escondido. E Davi ele foi perseguido, ele teve que se afastar da família dele por uns 10 anos, fugindo para tentar sobreviver. Dormiu em caverna, ele não tinha mais onde dormir, ele foi perseguido. Então, a vida do rei Davi, nessa época, depois deu boas condições a ele reinou e mesmo assim caiu e fez besteira, como nós somos, né? Está dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus até a página 2, porque ele pecava igualzinho a nós. Mas a graça de Deus e o sacrifício de Cristo é que faz com que Deus nos enxergue salvos, perfeitos e inocentes, coisa que não somos na verdade. Então esse salmo foi escrito durante esses 10 anos de profunda perseguição e Davi passou. Então vamos, esse salmo fala muitas coisas da vida prática, embora pequena. Então vamos lá, Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Portanto, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifício. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Amém? Então vamos lá, aqui ele fala, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Então aqui é um pedido de socorro, e esse pedido de socorro, ele fala em oração. Então a oração nessa situação é o principal meio de comunicação que nós temos com o nosso Pai através de Cristo, que está intercedendo por nós. E por isso que sempre nós oramos em nome de Jesus. E só diz quem é em nome de Jesus, quem é verdadeiramente convertido, quem foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus está pertíssimo de nós, através da oração. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a quem recorrer, até mesmo nesse mundo mundano, nessa terra. Mas não significa aqui, isso é que nós precisamos entender, que nós vamos ter uma vida maravilhosa de que é só vitória. Não. A vida não é isso. Nós somos perseguidos como cristãos, na sociedade, ou mesmo pelo próprio Satanás. Nós sofremos perseguição, no mesmo caso de Davi. E essa perseguição não é tão intensa quanto a de Davi. E o que a gente pode perceber é que nós vemos cristãos fracos, reclamando, meu Deus, não me ouve. E Davi era a vida dele, não tinha nem de ficar direito, tinha que viver fugindo. Bandidos, quando fogem da polícia, ou essas fugitivos, essas coisas, eles ficam 1, 2 noites no lugar. Depois tem que viajar de novo.
é um desespero. Você não cria rotina, você não cria raízes, você, com a sua mente alterada, você cria fantasias. Será que aquele cara ali está lá me esperando? Será que eu fui errado, estou deixando apenas eu me movimentar para depois armar, terem tempo de armar uma cilada para me pegarem? Então é uma vida muito difícil. E aqui fala justamente, me salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Davi tinha uma experiência com Deus. Até o próprio rei Saul, ele quando tocava, como é que se diz? Ele livrava o Saul de espíritos demoníacos que estavam dentro que possuíam o rei Saul. Também impulsionado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, o próprio rei Davi derrubou Golias, enfrentou leão, enfrentou um urso. Então, o rei Davi, ele tinha experiência com Deus. Então, ele conhecia o poder de Deus. E nós também conhecemos o poder de Deus. Mas como se nós não enfrentamos nada disso? Mas nós enfrentamos o nosso homem exterior. Se não fosse a palavra de Deus que mostrasse a nós mesmos o quão pecadores nós somos, o quão indignos nós somos, e o quanto o poder de Deus nos fez rejeitar tudo isso. E você percebe que é uma batalha que você luta para não pecar, mas mesmo assim você cai. Mas o poder de Deus te fez sentir o arrependimento. E você se arrepende, volta, você vive o processo de santificação. Você passa por uma transformação. Tem uma alegoria que eu sempre trago aqui, mas ela é real. Homens que eram cachaceiros, chefes de família, que os filhos passavam fome, coitados, não tinham nem um chinelinho para vestir. Quando são alcançados pelo Espírito Santo, eles se afastam completamente, evitam até passar em frente ao bar, e tudo que eles ganham, eles dedicam à família deles, não gastam com a bebida, voltam a ter uma vida melhor, uma família melhor, os filhos mais cuidados. Então, conhecemos sim o poder de Deus, através de sua palavra, e é Jesus Cristo, que transforma o nosso entendimento, que nos mostra que nessa terra não há solução. Porque depois que Adão pecou, Deus falou: meu amigo, essa terra para você aqui vai ser só dureza, é só luta, é só batalha, do suor do seu rosto você vai tirar o teu sustento. Então não haverá um mundo melhor, não haverá um mundo de paz. É ao contrário, é só luta. Mas nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós estamos esperando a Jerusalém celestial. Agora, evidentemente, que Deus permitiu que nós morrêssemos. Existe uma sentença de morte para que o nosso corpo completamente destruído pelo pecado, não vá para a eternidade. A nossa alma está passando por uma transformação. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. A nossa conduta muda. E essa nossa alma, assim que nós morremos, já está direto com Cristo. Não existe meio de caminho, não existe purgatório. Bom, eu estou me desviando, eu vou continuar. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvido às palavras de minha dor. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos, procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. É isso, e nós somos odiados. As pessoas que não conhecem a Jesus, que não foram chamadas e escolhidas, elas têm ódio. Nós nascemos em rebelião, e por nós mesmos nós nunca nos iríamos reconciliar com Deus. Mas graças a Deus, nós fomos chamados e escolhidos para a eternidade. E ele fala: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor
é que me sustenta a vida. Porque Davi passou tanta coisa e não morreu, e tudo o que o profeta disse que ele iria ser rei, ele acabou sendo rei. E nós, na nossa vida de cristãos, de filhos de Deus, desde que nós nos convertemos, nós temos essas experiências, quantos livramentos, quantas coisas Deus já fez nas nossas vidas. E também precisamos entender e ser sinceros conosco, com nós mesmos, que muitos dos problemas, aliás, a imensa maioria dos problemas que nós vivemos, somos nós que causamos nós mesmos. Então não tem essa questão. E Deus falou, Jesus disse, é certo que no mundo tereis aflições. Não existe só vitória. A igreja de só vitória não existe. A realidade é outra. A realidade é que nós temos um Deus que nos ajuda a cumprirmos a nossa vida nessa terra, com dignidade, com temor e reverência a Ele. Isso sim. Aí aqui no versículo 5 ele fala, e retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Então vai haver uma justiça. Um dia vai haver um tribunal de Cristo. As pessoas não entendem, mas um dia todos serão julgados, menos nós. Eles sim, nós seremos julgados sim para galardão, para receber os presentes, os prêmios, as medalhas. Mas haverá sim um julgamento, haverá uma condenação. Não é? Então, essa é a nossa vitória, não sermos condenados. E não há, ainda bem que aquele cara foi para o inferno, a gente não sabe quem vai, quem é de Jesus e quem não é. A gente não conhece isso. E nem devemos desejar isso. E aqui no versículo 6 que eu acho um dos mais bonitos, que é oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Então aqui é voluntariedade. Nós estamos aqui de forma voluntária, porque nós reconhecemos o bem maior que Jesus nos deu. Nós estamos aqui porque nós queremos, porque nós amamos a Deus, porque nós tivemos a nossa mente transformada. Hoje nós estamos ganhando a mente de Cristo. Ninguém está aqui, ai meu Deus, é mais um domingo, todo domingo. Não, nós estamos aqui com alegria. Nós estamos aqui agradecidos. Lógico, nós precisamos, mas nós estamos aqui felizes em poder louvar a Deus que nos mostrou que nós nascemos mortos e Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E nós já temos essa vida. Aqui esse corpo vai morrer, mas nós seremos ressuscitados. Nós teremos a eternidade com Cristo. Por fim, ele fala, pois me livrou de todas as tribulações ou angústias, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Aqui ele fala uma coisa muito importante. Ele diz assim, ele me livrou de todas as tribulações ou angústias. O que acontece? Paulo, acho que em Filipenses, no capítulo 4, ele diz que, como está no início desse salmo, que nós temos que sempre colocar diante de Deus as nossas aflições através de súplicas e orações. Então, e no final dessa parte, vem uma promessa. E Deus não fica sem dever, Deus não deve nada a ninguém. E fala que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará o nosso coração. Então, em meio a toda essa luta, a toda essa falta de recursos, a todas as dificuldades, se nós realmente vivermos aos pés de Cristo, nós saberemos que tudo isso é transitório, que Deus está conosco, Ele não nos abandona. Nós teremos essa paz, independente das dificuldades. Cristãos morreram decapitados,
Paulo morreu decapitado. O João, dos apóstolos, se não me falha a memória, é que morreu de velho lá, mas morreu preso na ilha de Patmos. Então nós precisamos entender que essa paz é uma paz interior, é uma paz que nós sabemos, nós não damos o peso total das nossas vidas. E tem aquelas pessoas que no dia 31 de dezembro fazem promessas, passam um dia que nem umas loucas, para depois até se acidentarem, beberem, encherem a cara, passarem mal e estarem lá no dia 1º numa emergência de hospital. Não, Deus é conosco. Deus nos abençoou com a salvação. Então eu agradeço, pastor, desculpa eu ter me alongado, e eu devolvo a palavra ao senhor para suas considerações. Obrigado. Amém. Glória a Deus, né? O tempo está ótimo aí, né? A palavra é uma palavra bem objetiva, uma palavra que traz aí instrução, né? Para que nós possamos aí viver o dia a dia de acordo com a vontade de Deus. E a oração, como o irmão falou, eu achei interessante aí, o principal meio de comunicação com Deus, né? A gente deve focar sempre na oração, porque a oração é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Não tem limite para onde você possa orar, não tem limite para onde você possa falar com Deus, né? E realçou a questão também das perseguições. Eu acho interessante de saber, o irmão até falou, nós não teremos só vitória, né? Nós passamos por perseguições, às vezes perseguições em casa, na família, às vezes perseguições no trabalho, perseguições onde a pessoa estuda, né? No meio social onde ela está inserida, ela vai sofrer perseguição por ela ser cristã, por ela servir ao Senhor Jesus. E fez aquela comparação interessante que Davi estava em perigo de vida, né? E ele não murmurava, né? Ele não reclamava, ele ficava fugindo para lá e para cá, não tinha lugar certo, né? E às vezes pessoas que estão passando por questões bem menores estão murmurando, estão reclamando, né? E a palavra de Deus diz: em tudo dai graças a Deus. Então a gente saber que a principal gratidão que nós devemos ter para com o nosso Deus é por causa da nossa salvação, né? Não por causa daquilo que Ele possa fazer por nós aqui, embora nós tenhamos que reconhecer aquilo que Ele faz, né? Também gostei da parte da transformação, o irmão trocou nessa questão da pessoa, né? Que viveu alcoolizada, né? Que até era agressivo, né? Batia na esposa, nos filhos e tal, e que depois que ela encontrou o Senhor Jesus, ela passou a se dedicar a Deus, a se dedicar à família. Ela teve uma mudança de proceder, não pelo esforço dela, né? Mas pelo poder do Espírito Santo na vida dela, que fez com que ela fosse transformada, tá? E também gostei da parte que o irmão realçou a questão que não vamos ter lugares intermediários, né? Então não tem um lugar intermediário em que as pessoas ficam ali esperando alguém orar por elas, né? Alguém rezar por elas, para que elas possam deixar aquele lugar e adentrar o paraíso. Não existe, né? A pessoa, a partir dessa terra, ela tem dois caminhos. Ou ela vai diretamente para Deus, vai ficar lá debaixo do trono da graça de Deus, aguardando, né, os eventos finais, ou ela vai para, né, não vou dizer um inferno, né? Vamos dizer um lugar de tormento provisório. A gente sabe que o inferno ainda está, né? Ainda não está habitado, ainda não foi inaugurado, né? Vai ser inaugurado, mas fica no lugar de tormento, aguardando então o julgamento. E é bom ter noção desses dois caminhos, né? O próprio Senhor Jesus falou, são dois caminhos, não existe nenhum. Bom, o irmão realçou a questão do ódio que as pessoas que não têm o Senhor Jesus, né? As pessoas que estão dominadas pelo Espírito desse mundo têm das pessoas que servem ao Senhor Jesus. Nós devemos ter consciência disso, embora muitas vezes esse ódio não se manifeste de uma forma consciente, ele se manifesta de uma forma inconsciente. A pessoa nem te conhece, às vezes nunca falou com você, e ela já tem, né, aquela aversão, e aí a gente precisa entender que isso é uma coisa espiritual, né? É uma coisa que precisa ser tratada através da oração, tá? Então, focar nesse negócio, né, irmãos, que não falou, nós não vamos ter só vitória aqui nessa terra, né? Mas um dia, toda essa injustiça, todas essas perseguições, para aqueles que não se converterem, né? Para aqueles que não se consertarem com Deus,
eles vão ter que dar conta. Vai ter um dia do juízo, né? E eles não vão dar conta só porque perseguiram a igreja, eles vão dar conta porque viraram as costas para o Senhor Jesus, viraram as costas para a salvação que somente o Senhor Jesus poderia nos dar. Então, é muito importante, né? Uma palavra que é bem objetiva, tanto para a gente manter a nossa fé, nós que já estamos aí salvos, nós que estamos com Jesus, manter a nossa fé, e como para aquela pessoa que ainda não se converteu, ela meditar isso aí. Não brinca com a sua eternidade não, né? Eternidade, não é dizendo, não tem fim. Então, por que não passar uma eternidade na presença de Deus, né? Salvos, né? Glorificando o nome desse Deus maravilhoso. Uma vez que Deus continue abençoando o irmão, abençoando tudo aquilo que aprova ele colocar debaixo da sua responsabilidade, né? Tanto espiritual como secular, e que ele vá prosperando tudo na sua vida, né? Também a Cristina ali, que Deus esteja cuidando aí de todas as necessidades de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá bom, vamos louvar o nosso Deus agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 196 da Harpa Cristã. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. Esta rosa hoje é ofertada para quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar a igreja agora a permanecer, né, na palavra de Deus, abrindo as suas Bíblias na Epístola aos Romanos, capítulo de número 8. Epístola aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos começar do versículo 1 e iremos até o versículo de número 11. Enquanto os irmãos vão localizando aí a palavra, eu vou orar a Deus aqui pedindo sabedoria.
Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, que não seja, meu Deus, o meu querer, que não seja a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo me ensinando, me fazendo lembrar, seja o Teu Espírito Santo trazendo uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vou ler aqui essa passagem, né? Uma passagem pequena, muito grande, né? Depois nós vamos ver aqui o que tem de revelação para nós da palavra de Deus. Existe aqui na Almeida, Revista e Atualizada, um subtítulo para esse texto, né, que diz: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Glória a Deus, né? Então, uma palavra aqui, né, que traz muito conhecimento para nós a respeito da questão da natureza pecaminosa e da natureza de Deus. Embora nós que já recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, tenhamos a natureza espiritual, nós também ainda, por causa do nosso corpo corruptível, mantemos a natureza pecaminosa. Então, a primeira coisa que ele fala, isso para você que já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que está aí buscando a Deus, você que está aí congregando, você que já se batizou, né? Você que tomou uma posição espiritual na sua vida, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esta declaração, irmão, irmã, né? Você que vai se converter também é importante, né? Você que já está aprendendo aí a palavra. Essa declaração é incontestável. Isso é incontestável. Os que servem ao Senhor Jesus não podem ser condenados. Os que estão na presença de Deus não podem ser condenados. Por quê? Porque foi Ele quem salvou. Foi Ele quem justificou.
É Ele que trabalha na vida de cada um de nós para a santificação. Então não tenha nunca dúvida a respeito da tua salvação. Não tenha dúvida quanto a isso. As outras pessoas, elas podem não ter essa certeza, mas você necessita de viver com essa certeza. Você é salvo. Mas às vezes vem a questão da consciência. Por quê? Porque existe aquela natureza pecaminosa que muitas vezes faz com que nós venhamos a falhar, a pecar, a errar. Mas toda vez que isso acontece, com o servo e a serva do Senhor, o que acontece logo a seguir? Tristeza, arrependimento, conserto, pedido de perdão e perdão concedido. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele não morreu somente pelos passados. Ele morreu pelos presentes e também aqueles do futuro. Então essa é a nossa certeza. Nós não temos condenação. E o que nos dá essa certeza? Toda vez que a gente fizer alguma coisa e que aquilo em nossa consciência mostrar que desagradou a Deus, nós sentiremos essa necessidade de conserto, essa tristeza. E toda vez que a gente for lá e orar e se arrepender de coração e pedir perdão a Deus, o que vai acontecer? Retornaremos ao equilíbrio espiritual, a paz que somente o Senhor Jesus Ele pode nos dar. Então, começamos bem aqui, né? Começamos com uma certeza, né? Então, glória a Deus, né? No versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí a gente fala a lei do Espírito da vida. Então a pessoa pensa logo no Torá, né? Pensa naqueles 316 preceitos do judaísmo, de todas aquelas leis cerimoniais, sacrificiais, né? Todos aqueles rituais. Aliás, muitos deles Deus falou, né? Que Ele não tem nenhum prazer, aquilo é só capa, né? As pessoas só fazem da boca para fora, mas o coração estão distante dele. Então, que lei é essa do Espírito da vida? É aquela lei que foi escrita lá na cruz. É essa lei do Espírito da vida. Porque só essa lei pode nos dar o Espírito e pode nos dar a vida. É essa lei que está sendo falada aqui. E livrou da lei do pecado e da morte. Tá? Então, qual é a lei do pecado? A lei do pecado é aquela que mostra para a gente que nós estamos errados. Quem aponta para o pecado da humanidade? A lei, né? A própria Torá está dizendo tudo que o homem não pode fazer, quais são os comportamentos. Estou falando aqui dos 10, né? Mandamentos, né? Então está ali dizendo as coisas que não deve fazer. E como tanto o Torá como os preceitos todos que foram colocados, ninguém é capaz de cumprir essa lei completamente. Nós somos falhos nisso aí. Então, o que significa? Que você cumprir a lei não te leva à salvação. Não vai te levar à salvação. Você pode ser a pessoa mais rigorosa na questão da obediência à lei. Você pegar a Torá, decorar ela todinha, dizer agora eu vou ser salvo porque eu vou viver de acordo com a lei de Moisés. Você não vai ser salvo. Por quê? Porque não há salvação fora de Cristo Jesus e você não vai conseguir. Por que eu estou dizendo isso? Sou eu que estou dizendo? Não. A palavra de Deus diz que nós não conseguimos. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. É isso que nós precisamos entender. Como nós somos justificados não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos, mas é por aquele sangue que foi derramado na cruz para lavar os nossos pecados. E Ele livrou dessa lei do pecado, que é apontado, né, pela palavra de Deus, que é apontado pelo Torá, e a lei da morte. Que é a lei da morte? Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, mas não é a Bíblia, quando ela fala de morte, né, quando não é uma questão histórica,
ela não está falando de morte no sentido que a gente vê, fulano morreu, né? O enterro vai ser amanhã às 2 horas. Não é isso. Quando ela fala de morte, ela fala de morte espiritual. O que é isso, irmãos? Afastamento de Deus, distanciamento de Deus. Então, a lei do Espírito da vida, a lei que foi escrita pelo sangue do Senhor Jesus, ela nos livra desse afastamento, porque ela nos reconcilia com Deus. O homem estava completamente distante. Nós nascemos assim, tá? Recém-nascido, nasceu ali afastado completamente de Deus. Já nascemos com culpa e já nascemos com pecado. Por mais que você não queira aceitar isso, porque naturalmente é difícil mesmo, eu compreendo, né? Mas espiritualmente nós compreendemos que quando nós nascemos condenados a uma eternidade de sofrimento. E somente aquele que pode nos tirar desse estado é o Senhor Jesus. É essa lei aqui do Espírito da vida que ele coloca aqui, em Cristo Jesus. Somente ela pode nos livrar dessa situação. Então, é uma consciência que nós devemos ter. Então, tem muita gente que está querendo servir a Deus no braço da carne, na força da carne, na sua força, no seu intelecto. Tem pessoas que estão querendo até julgar as outras pessoas e fazer de suas vidas como se fosse uma régua para a vida de todo mundo. A régua para as nossas vidas é o Senhor Jesus. A régua para as nossas vidas é a palavra de Deus. Por mais que você seja uma pessoa dedicada, santificada, não tenha você por régua de nada. É Ele que é a nossa régua. É Ele que é a nossa matriz. É a Ele que nós devemos seguir. Então isso que é importante. Quando Paulo está falando, os irmãos, ele disse que Ele cresça e eu diminua. Então Jesus é que tem que crescer dentro de nós. Não o contrário, né? A pessoa se exaltar, né? Eu estou pagando o preço, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não está fazendo mais do que a sua obrigação, né? Por mais que você faça, não vai conseguir salvação, não vai conseguir nada, que somente Jesus pode fazer isso por nós. Versículo 3. Aqui que é legal, olha só, para nós. Porquanto que fora impossível, olha essa palavra, impossível a lei não salva, tá? Rigor ascético não salva, roupa não salva, tá? Roupa não salva, palavras não salvam, ok, irmão? Tá aí, você tem que acordar, despertar para isso aí. Por quê? No que estava enferma, a lei estava enferma, por quê? Porque ela não conseguia salvar. A pessoa ia lá, fazer com que as pessoas fossem hipócritas, né? Aqueles sacerdotes, né? Aquela classe sacerdotal, aqueles doutores da lei, acabavam virando hipócritas, porque eles não conseguiam cumprir a lei, mas eles queriam exigir dos outros aquilo que Jesus falou que eles nem com o dedo, né, conseguiam fazer. Olha aí a situação. Por que ela estava enferma? Que justifica pela carne, pela vontade natural e a inclinação maligna da nossa carne. Está aqui no texto, tá? Pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Ou seja, Jesus ele veio com a nossa semelhança carnal, mas, né, a gente vai ver que carne pecaminosa, né, no caso, não que ele já tivesse o pecado, mas que a carne dele era sujeita ao pecado. Jesus poderia pecar, tá, irmãos? Jesus poderia pecar, não pecou, tá? Mas ele poderia pecar. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, o que aconteceu? Isso é muito interessante, é muito complexo, né, para a gente entender, mas é preciso que a gente entenda e o Espírito Santo esteja aqui nos esclarecendo quanto a isso, né? Então, Deus enviou o seu Jesus numa carne, mas lembra que a carne de Jesus, ela não vem de uma descendência, embora ele tivesse uma família de descendência de Davi, tem toda aquela descendência,
Mas ele é gerado por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, ele não foi gerado por aquela descendência de homens, mas por quem? Pelo Espírito Santo. Imagine já naquela época, né, o poder de Deus fazendo ali aquela questão da genética, né, a produção ali de um bebê que não é gerado por aquela mãe, nem por aquele pai, mas pelo Espírito Santo. Então Maria, ela vai conceber através do Espírito Santo, ou seja, de fato Maria, no momento em que ela concebe o Senhor Jesus, ela é virgem. Isso é incontestável. Ok? Isso aí é incontestável. Então, virgem, Maria era virgem, e ela vai conceber do Espírito Santo. Então, será que tinha genes, DNA do pecado no Espírito Santo, irmãos? Tinha? Não. É claro que não. Deus é santo, né? Então, não tinha DNA do pecado em quem? No Senhor Jesus. Embora o corpo carnal dele pudesse pecar. Ele poderia ter escolhido pecar. Ele poderia ter escolhido, na hora em que começou aquele sofrimento todo, dizer: Deus, manda aí, Pai. Nós estamos com problema aqui na transmissão, né? E vamos aguardar aqui, já retornamos. Confere aí, retornamos, irmãos? Tá ainda com a dificuldade, né? Então estamos transmitindo aqui ao vivo para o Meet, né? E agora retornamos, né? Confere? Pronto, e aí? Agora um pouquinho. Tá melhorando, mas não tá bom ainda. Tá. Então aguarda um pouquinho aí, o pessoal que está no vídeo aí, vamos aguardar um pouquinho. Tira a imagem, vê se melhora, pastor. Ok, irmãos, retornamos então, né? Então, nós podemos ver o seguinte, que Jesus, ele poderia naturalmente ter pecado diante das tentações. Lembra que ele passou a tentação no deserto, né? O diabo lá fez tudo ali, mexeu com a questão da riqueza, a questão do orgulho, a questão de transformar as pedras em pães. Não pecou. Ok? Então, Jesus não tinha o DNA do pecado, mas poderia ter pecado. Mas por que Deus condenou na carne o pecado? Será que foi na minha carne, na sua carne, na carne da humanidade? Não, irmãos. Ele condenou na carne daquele que não pecou, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feito o quê? Justiça de Deus. Entendeu agora o que é? Por que Jesus, ele é o único caminho para a salvação? Por que o corpo dele pagou pelos nossos pecados, os pecados daquele momento em que ele está ali naquela cruz, todos os pecados da humanidade, passados, presentes e futuros, são lançados sobre ele. Naquele momento ele paga o preço, ele pagou o preço por nós, né? E naquele momento, né, ele mesmo faz: Deus meu, não me abandona, porque naquele momento o pecado afasta o próprio Senhor Jesus, né, do Pai, por um momento, tá, irmãos? Porque depois ele desce e o negócio fica ruim lá embaixo, né? Toma um piau lá embaixo, na terra do capeta lá, e ele toma a chave daquele lugar de tormento e também resgata aqueles que estavam lá, que eram salvos. É a derrocada, é a obra que Jesus faz ali naquele momento. Então, como é importante a gente entender quanto poder está investido no Senhor Jesus, que Ele é que está agora governando tudo. Nesse momento o Pai aguarda para os acontecimentos finais, mas Jesus é Ele que está governando tudo, não há outro caminho senão Ele, tá?
Aí depois nós vamos ver aqui no versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o que? O Espírito. Tá? O preceito da lei é salvação. Então o que se cumpre em nós? A salvação. E através do Senhor Jesus, nós cumprimos a lei. Então quando nós cremos no Senhor Jesus, e essa fé, nem isso vem de nós, até isso vem de Deus, é que nós estamos recebendo essa salvação. A salvação, conforme está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, a salvação, ela não vem da vontade humana, do desejo humano, eu quero me salvar, eu estou perdido, eu quero a salvação. Não, é o Espírito Santo de Deus que coloca em nós essa necessidade, é Ele que nos convence da justiça de Deus, né? Da salvação que Deus vai nos dar, é Ele que nos convence do juízo para aqueles que recusarem e do nosso pecado para arrependimento, confissão e abandono. É Ele que faz isso na nossa vida e não o nosso puxa repentino. Agora eu sou superdotado mentalmente e vou aceitar Jesus, vou dar uma chance para Jesus. Coitado de nós, não uma chance para Jesus, né? É Ele que vem até nós, é Ele que bate no nosso coração, é Ele que fala essa verdade para nós. E muitos não vão aceitar, não sei por quê, não sei. Pergunta para Deus quando estiver em cima, eu vou perguntar, eu não sei, né? Muitos não vão aceitar. Paciência, né, irmãos? Vamos orar, ora pela sua família, ora pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu amigo, ora para as pessoas aceitarem. Mas a gente sabe, né, que muitos não vão aceitar. E quando chegar lá em cima, Deus vai fazer que nós possamos entender essas coisas. Mas agora nós não conseguimos entender. E realmente eu não vou passar disso, porque a gente não pode passar daquilo que está escrito, tá? Bom, por quê? Versículo 5. Pois que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, a pessoa que ela recebe a nova natureza espiritual que somente Deus pode nos dar, ela tem uma inclinação para as coisas do Espírito. Então, um exemplo prático, né? O pessoal está tudo aí esquentando os tamboris, né? Os tamboris aí, né? Vai começar o carnaval, tem gente que não está. Primeiro toque do tambor, né? Tem gente que falta cair para fora da igreja, né? Tem gente que cai, né? Passa aí quase um mês todo fora, tem gente que até some de vez. Por quê? Porque está inclinando para onde? Para as coisas da carne. Entendeu? Pessoa que está firme com Jesus, o que ela faz? Se afasta disso aí. Ela procura até evitar caminho que ela vai encontrar isso aí, às vezes não dá, né? Tem que ir para algum lugar e vai passar paciência, né? Mas quando dá, a gente evita. Tem gente que quer, isso aí para a gente é a depravação total do ser humano, a exaltação da depravação de tudo aquilo que não presta. E nós sabemos disso, né? É uma desculpa para a pessoa deixar, né, fluir todos os seus desejos impuros e malignos através do quê? Vai falando da festa, hein? Carnaval, né? E uma licença para pecar à vontade, para fazer tudo aquilo que dá na sua mente. Então a pessoa está se inclinando para uma coisa da carne, tá? A pessoa não, olha, eu vou aproveitar esses dias, eu tenho folga, né? Vou folgar os 3, 4 dias, né? Tem gente que não folga, tem gente que trabalha, muita gente trabalha, mas tem gente que acaba folgando nesses dias, né? E eu vou buscar as coisas de Deus, eu vou para a igreja, né? Pessoas que preferem o retiro, amém, glória a Deus, né? Pessoas que se retiram em casa mesmo, né? Também, mas elas não têm uma inclinação para isso. Okay? Então, qual é a inclinação da carne? É a pessoa que diz que crê em Deus, que ama Jesus e tal, mas vive na bebedeira. Como você pode ser cristão se você deixa o álcool te dominar, a droga te dominar? Como você pode ser um cristão se você deixa o tigrinho te dominar, o joguinho lá, jogando lá, deixando a família em necessidade e apostando ali naquele jogo?
Como você pode dizer que serve o Senhor Jesus dessa forma? Por quê? Porque essa pessoa não tem a natureza de Deus. Por que não tem? Porque não se converteu. Porque ao ouvir a palavra de Deus, ao ser tocada por Deus, não teve efeito. Porque não teve nada. Lá em cima a gente conversa, né? Lá em cima a gente fala com Deus, mas não teve, irmãos. Não sei explicar para você por que não. Tá? Uns é porque não era a hora, vai ser mais tarde, né? Paciência, vai ser mais tarde. Tenha paciência, continue orando, continue buscando, a hora vai chegar. E outros é porque nunca vão aceitar mesmo. A palavra de Deus fala sobre isso, tá? Mas como nós não sabemos quem é que vai aceitar, quem é que não vai aceitar, quem é que vai ser salvo, quem é que não vai ser, qual é a nossa obrigação? É orar por todos. A gente vai lançar as sementes, a gente não sabe aonde vai dar fruto, mas temos que lançar as sementes, temos que pregar a palavra, temos que mostrar para essa terra o que vai acontecer, que já está acontecendo. Nós estamos vendo aí, né, a situação do mundo cada vez mais caótica, um mundo que produz tantos alimentos, que tem tanta tecnologia, que tem pessoas passando fome, muitas pessoas, guerras, matanças irracionais, por orgulho, por poder, por motivos aí egoístas. E isso não, por mais que eles digam que vai melhorar, não vai piorar. Inclusive a perseguição à igreja, isso vai piorar. Então, aquele que é espiritual, ele vai ter uma inclinação natural, a vontade dele natural já vai para o espírito, né? Por exemplo, acordou sábado de carnaval, né? O que o cristão vai fazer? O joelho no chão e vai orar, né? Ou se não tiver tempo de botar o joelho no chão, vai orar, vai se deitado na cama, sentado, no caminho, vai orar. O que o ímpio vai fazer? Procurar a roupinha para brincar o carnaval, né? Não tem carnaval de Jesus não, irmão. Vamos parar com esse negócio aí, né? Vou falar aí que não tem não. A palavra de Deus diz: afaste-se da aparência do mal. Será que aquilo ali tem mais do que aparência? Ali é um mal purinho. Então é isso que é a inclinação do cristão. Ele vai sempre buscar as coisas de Deus, aquilo que edifica. Vai errar? Claro, nós vamos errar. Nós vamos errar, a gente não vai acertar toda hora. Vai ter hora que a gente vai tropeçar nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos, claro que vamos errar. Mas qual é a diferença? Não vamos exaltar o erro, não vamos viver no erro, vamos estar sempre buscando o quê? Conserto com Deus. Essa é a diferença. Não adianta você dizer que é certinho, você sabe que não é. Você pode enganar até você mesmo, mas a Deus você não engana. Ninguém é certinho, né? Mas nós não nos conformamos com os parâmetros, com os modelos deste século. Nós não concordamos com isso. Isso diferencia o cristão, tá? Essa palavra vem mostrando bem, né? Começamos bem, nenhuma marca isso, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são salvos, tá? Então a palavra é uma palavra para edificar e para a gente ter a certeza da nossa identidade. Nós precisamos ter a certeza da nossa identidade. O cristão não pode estar aí com medo, né? Que o capeta vai fazer isso, que vai para o inferno. Não tenha medo. Você é salvo. Você tem isso no seu coração. Você busca Deus. Você ora. Você foge do pecado. Então, mantenha a sua fé. Fortalece a sua fé em nome de Jesus. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, duas coisas, irmãos. Primeiro, inimizade. Já pensou em inimizade com Deus? Irmãos? Que coisa horrorosa, que coisa tenebrosa se tornar inimigo de Deus. Mas a pessoa que tem uma inclinação natural para fazer as coisas pecaminosas, carne aqui não é você tomar um copo d'água, comer, isso é natureza física, tá? É natureza boa. Carne aqui, quando fala, é natureza pecaminosa.
é fazer aquilo que Deus não se agrada, é promiscuidade, é roubo, é mentira, é engano, é prejudicar os outros, é fazer os outros sofrer injustamente. Isso é carne, é isso que é carne, tá? Isso é inimizade contra Deus, é idolatria, isso é carne, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não vai se agradar nunca, por mais que a pessoa seja uma hipócrita, que ela fale de Deus, que ela diz que ama Deus e tal, mas pelas costas ela vive completamente uma vida carnal, pecaminosa, rebelde, desobediente a Deus, e pensa que Deus não está vendo isso. Quem sabe Deus não está falando para a pessoa, né, se consertar, para a pessoa se arrepender, para a pessoa tomar uma posição na sua vida espiritual. Ainda há tempo, né? Se você está aqui é porque está tempo ainda, tá? Dá tempo para todo mundo. Pode ser a pior pessoa, pode estar ligada nas coisas que Deus mais abomina, ainda há tempo, né? É só a pessoa querer, né, e deixar o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo vai fazer a obra, tá? Não adianta que a gente não tenha esse poder, é o Espírito Santo. Deixa ele entrar, ora ele, fala com ele. Nada impede qualquer um, não precisa ser crente não, irmãos. Não precisa ser membro da igreja não, não precisa ser cristão para abrir a boca e falar com Deus não. Abre a boca e fala com ele, e ele vai te responder, e ele vai realmente tocar na sua vida, né? E seja sincero com ele. 9. Vós, porém, aí vem para nós aqui, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, irmãos, olha o que ele fala para a gente aqui, né? Nós não estamos nessa natureza pecaminosa, tá? E aqui, se de fato, é fato, né? Mas ele está reforçando, se de fato o Espírito de Deus é. Se nós somos crentes, nós somos, né? Não há dúvida quanto a isso. Eu creio que você não tem dúvida quanto à tua salvação, né? Então nós não estamos na carne. Mas por quê? Porque temos o Espírito de Deus. Porque, irmão, só o Espírito Santo. Para fazer a gente convencer que nós estamos errados, convencer que a gente deve se consertar, convencer que a gente deve mudar o nosso procedimento, só o Espírito Santo. Então, quem está com o Espírito Santo não está na carne. Quem está com esses procedimentos não está na carne. Porque quem está na carne vai buscar o quê? Satisfazer a sua carne, satisfazer os seus desejos carnais. Bom, continuando aqui, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? Justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Então, quem é que nos dá vida? Jesus Cristo, através de quem? Do Consolador que ele enviou. Quem é o Espírito Santo? Que coisa maravilhosa, né? Para nós aqui. Agora ele avisa, né? Que o corpo, né? Ele é aquele peso morto, né? E sempre, né? Aqui está falando da questão da natureza pecaminosa, que quer resistir, que quer se acender, mas que não consegue. Ela é queimada pelo fogo do Espírito Santo, pelo poder de Deus em nossas vidas. Então, toda vez que ela tenta prevalecer na vida daquele que é de Deus, ela vai ser vencida pela nossa natureza espiritual. Porque a nossa inclinação natural não é para satisfazer os desejos pecaminosos, mas é para satisfazer, é para agradar ao nosso Deus pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. É isso que nós precisamos entender, o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é fazer você subir pela parede, dar pulo, barrigada, cambalhota. Irmão, isso tudo é movimento corporal. O Espírito Santo é mudar o nosso proceder, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o nosso querer. É Ele que trabalha em nós com isso. Então, se alguém tem o Espírito Santo, vai ter isso dentro de si. Essa vontade de obedecer e de agradar a Deus. Uma luta contra a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, que
quer prevalecer, que quer vencer, né? Mas aí a gente coloca ali o Espírito Santo, pede força, Deus, eu estou fraco, aqui me ajuda, eu quero vencer isso, e Deus ele nos fortalece, nos capacita, né? No nome do Senhor Jesus. Fechando aqui a palavra, né? A palavra está sendo até breve, né? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, é tão maravilhoso, né? Essa confirmação na palavra que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E aqui ele fala uma coisa muito importante, que o mesmo Espírito que ressuscitou ao nosso Senhor Jesus, quando ele foi lá morto naquela cruz, né? Ele trouxe ele de volta. É o mesmo Espírito que quando esse corpo mortal descer a sepultura, ou mesmo quando o Senhor Jesus voltar, vivificará, transformará o nosso corpo para toda a eternidade. Então ele já está em nós, ele já habita em você aí. E que nós possamos, através dessa palavra, nos fortalecer espiritualmente, ter certeza, ter a fé que nós já temos o principal, a salvação, que não há nenhuma condenação para nós. É uma obra maravilhosa. Então, quando você for tocado pelo Espírito para se inclinar para as coisas espirituais, se incline mesmo, com vontade, com desejo. Ore por isso. Eu quero me inclinar para as coisas espirituais, eu quero estar na presença de Deus, né? Ore por todas as coisas, ore em todas as situações, tenha uma vida de comunhão com Deus através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos viver nesse cristianismo, né? Realmente daqueles que são salvos. Não é um cristianismo de vitrine, não é um cristianismo de boutique para mostrar para as outras pessoas. Não, é um cristianismo que nós não queremos mostrar a nossa igreja, a nossa roupa, nós não queremos mostrar as coisas materiais aqui dessa terra, nós queremos mostrar para as pessoas o Senhor Jesus e a salvação que só Ele, somente Ele pode nos dar. É isso que nós devemos fazer. Então, quando nós mudamos essa forma de pensar através do Espírito Santo, quando Ele muda em nós, né? Então, não é preciso que eu force a barra através de roupas, através de palavras, através de eventos, não, porque isso vai ser uma coisa natural, né? Sem exagero, sem rigor, né? Então tem pessoas que, né, botam o rigor todinho, como se aquilo pudesse mudar a natureza dela, como se aquilo tivesse poder para fazer ela vencer o pecado. Não tem, irmãos. Você pode botar o roupão da cabeça aos pés ali, se tiver com a inclinação para a carne, o pecado vai pecar do mesmo jeito. Por isso que a inclinação tem que ser do Espírito. Claro, temos que vestir com moderação. Claro, não podemos nos embebedar, nos embriagar, usar drogas, é claro que não. Mas isso a gente não faz na força da nossa carne, mas é pelo poder do Espírito Santo. É Ele que nos santifica, é Ele que renova a nossa mente, é Ele que faz de nós uma nova criatura. Então, Deus, Ele tenha falado aí a cada coração, porque falou o meu, né? Através dessas palavras aí, que Ele tenha avivado, dado fé, esperança, vontade de ficar na presença dEle, vontade de lutar no nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então, eu passo então agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as considerações, as colocações, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Muito pouca coisa para falar, né? Você falou tudo, mas eu vou só realçar duas coisas. Gostei muito como o senhor esclareceu durante a pregação em que Jesus poderia ter pecado, e a gente fica meio sem entender, né? Como é que ele poderia ter pecado? E primeiro, o senhor esclareceu que Jesus, ele não foi gerado por Maria, ele foi gerado em Maria pelo Espírito Santo, que é completamente
diferente. E o segundo, o Senhor falou que ele poderia ter pecado. E ele foi sujeito à tentação igualmente a nós. Mas mesmo assim, ele, para ser o Cordeiro perfeito, porque estava na lei, que para que tinha que se sacrificar um Cordeiro perfeito, sem manchas, não é isso? Para o perdão do pecado. E o sangue daquele Cordeiro cobria o pecado aos olhos de Deus, lá no propiciatório. Eu não vou entrar em detalhes, né? E então eu achei muito legal isso que o senhor falou, que Cristo era um homem mesmo. Ele sentia desejos, ele tinha tudo que nós temos, mas ele não pecou. Ele cumpriu o plano do Pai. Por isso que muitas vezes, quando eu estou orando, eu agradeço pelo plano a Deus e a Cristo por ter cumprido. Tanto que Jesus, antes de morrer, no segundo ou 2 anos, falou: está consumado. A obra dele estava consumada. Então é muito importante isso. O senhor falou da questão também, que é muito importante, que não é o motivo da nossa pregação, mas quando Jesus morreu, ele venceu a morte, tirou do diabo a chave da morte e resgatou os que morreram na fé do Messias. No caso de Abraão, ele resgatou muita gente que morreu na fé do Messias, que ele viria, acreditou na promessa de Deus. Também é muito importante esclarecer isso. O senhor falou das questões aí do Espírito, e eu achei muito legal mesmo o final, que é a conclusão do processo de salvação. A conclusão do processo de salvação está quando nós temos o nosso corpo glorificado. O Espírito Santo, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, o nosso homem interior se fortifica e nós passamos a ter mais força para enfrentar as tentações e as inclinações da carne. O que não significa que nós não venhamos a cair. Sim, nós continuaremos pecando, bem menos. E o que é mais interessante, o que é mais... E é como se fosse uma testificação, como fala aqui mais adiante no versículo 16, é que nós ficamos chateados, nós não temos paz, nós ficamos incomodados quando pecamos. Essa é a prova viva de que o Espírito Santo habita em nós. Então traz aquele arrependimento, nós nos colocamos diante de Deus arrependidos e pedimos perdão a Deus, e como o Senhor bem disse, que somos perdoados, mediante o sincero arrependimento. E aqui vem o Senhor fala: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito Santo, o Espírito de Deus, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito Santo que em vós habita. Ou seja, nós teríamos um novo corpo para estarmos com Ele. Então, pastor, é muito boa essa sua pregação, e eu gostei quando o senhor jogou luzes em assuntos paralelos, como esse do resgate, de tomar a chave. Eu gostei muito disso também. O senhor não ficou só na mensagem, o senhor deu pequenas escapadas para prestar esclarecimento. Então, pastor, era isso que eu tinha falado. Deus abençoe o senhor, ao seu ministério, a sua vida ministerial, e que abençoe a tudo também, que aprove aí que o senhor cuidasse nessa terra. Amém. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Nós vamos agora àquele momento, né, em que você vai colocar diante de Deus a sua vida, né?
e as suas necessidades. E como nós sempre falamos aqui, né, é colocar em primeiro lugar sempre as necessidades espirituais, porque se nós estamos bem espiritualmente, as outras coisas elas vão se encaixando, ou vai ser resolvido, ou Deus vai dar paz, né, vai dar condições de suportar aquela luta, aquela prova, aquela situação, mas vai se encaixando, né? E por isso que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas espirituais. Então, coloque diante de Deus, mas coloque tudo também, né? Não é estar passando por uma luta, uma prova, coloca diante de Deus, é situação familiar, conjugal, financeira, saúde, seja o que for, ore, coloca diante de Deus aí, no nome do Senhor Jesus, e coloque com fé e creia que Deus ele vai cuidar disso aí, né? Ou vai resolver, ou vai dar graça para a pessoa poder suportar, né? Vai fazer aquilo que aprove a ele, aquilo que de fato é o melhor para a vida de cada um de nós. Lembre-se, temos a salvação, já estamos no lucro, né? O que vier é lucro, entendeu? Já temos a salvação. Isso é uma coisa que Deus nos deu e ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar a tua salvação, tá? Cuidado aí com as pessoas que ficam te ameaçando. É um lugar que prega o evangelho decente, prega a palavra de Deus realmente, ensine realmente a palavra de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas vamos orar, né? Vamos então agora falar com o nosso Deus. O irmão Luiz ele vai fazer uma oração de intercessão geral, o Espírito Santo vai dirigir ele aí, e nós vamos estar concordando com a oração que o irmão Luiz vai estar fazendo, e a oração que cada um dos irmãos, cada um de vocês aí vai estar fazendo a Deus nesse momento, colocando diante de Deus. Não deixa de colocar, está passando, ora, irmão, creia, tem que crer, né? A pessoa precisa orar e precisa crer, né? Ora e creia, coloca diante de Deus essa situação, coloca com fé, vou falar com Deus, vou colocar diante dele. Eu nunca falei sobre isso com ele, mas hoje eu vou falar. Fala, tá? Explica para ele, fala o que está acontecendo, fala onde está doendo, porque ele é Deus. Agindo ele, quem vai poder impedir? Amém? Então, irmão Luiz, vamos estar com a palavra de oração em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, então vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto e queremos agora chegar diante de Ti confiadamente, meu Pai, e pedir, colocar diante de vós tudo que está nos angustiando, todas as nossas necessidades, todas as raízes de amargura do nosso coração, todas as tristezas, todas as frustrações, todos os nossos sonhos, tudo que nós almejamos, e principalmente também, uma coisa que eu gosto muito de pedir, colocamos diante de Ti a nossa saúde física mesmo. Então, em nome de Jesus, meu Deus, eu não sei o que todos que estão aqui conosco, ou os que vão nos acompanhar, mas primeiramente eu quero pedir a todos nós uma porção dobrada, uma bênção de saúde para todos nós e a todos que estão nos acompanhando e as nossas respectivas famílias. Então seja o Senhor primeiramente a nos abençoar com isso. Também quero lhe pedir o mais importante e o principal de tudo, seja o Senhor a saciar todas as nossas necessidades espirituais. Coloque em nós um profundo desejo de oração e de comunhão contigo, de leitura da palavra, de meditação. Senhor, também te pedimos que o Senhor que sonda os nossos corações, seja o Senhor a arrancar raiz de amargura de nossos corações, as nossas frustrações. Queremos ser realmente, encontrar alegria em Ti. Queremos ser alegrados pelo Teu Espírito Santo. Queremos ter a consciência, meu Deus, que a Tua vida, o Teu Espírito habita em nós e que nós somos realmente como peregrinos em terras estranhas aqui. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa família, como eu já pedi, supre as nossas necessidades. Eu não sei quais são, mas seja o Senhor a continuar cuidando de nós e durante a nossa passagem pelo vale da sombra da morte, seja o Senhor a nos tomar pela nossa mão direita e nos conduzir.
Seja o Senhor, com teu amor, a lançar fora todo o medo. Seja o Senhor a nos fortalecer, para que possamos viver como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos de Deus nessa terra. Quero colocar agora o Brasil em tuas mãos, pedir que o Senhor livre o Brasil de todo o mal, livre o Brasil da fome, da miséria, do caos político, social e também da insegurança jurídica. Seja o Senhor a tocar no coração dos nossos governantes para que se arrependam dos nossos pecados. Seja o Senhor também a permitir que os campos produzam muito mais, que a indústria volte a crescer, que o comércio floresça e, junto com eles, a prestação de serviços. Que não percamos a nossa liberdade de expressão nem de culto. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o estado do Rio Grande do Sul, peço que o Senhor guarde também ao estado de Israel, em nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus, e colocar diante dele essa semana que está se iniciando, né, hoje. Feche os olhos, será o pensamento do trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, quero nesse momento agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de podermos cultuar o Senhor, estar na tua presença em nome do Senhor Jesus. Convoco a oração que o irmão Luiz fez e também a oração que cada um dos seus filhos, das suas filhas, cada vida que orou conosco agora, colocou diante do trono da tua graça. Meu Deus, seja o Senhor a trazer uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos, Senhor, para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, conceda a cada uma destas pessoas que estão orando comigo agora um final de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença. Seja o Senhor guardar, proteger, livrar de todos os males, Pai, em nome do Senhor Jesus, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, Senhor, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos de segurança, livra de todos os males, Pai, que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que vocês tenham aí um excelente final de domingo, uma excelente semana. Fiquem bem, fiquem na presença de Deus e a paz do Senhor Jesus.